sacrifício, cara. Uau. O sacrifício da minha mãe era transformador, porque me transformou, né? Eu falo sacrifício porque para ela cuidar de 5 filhos, sendo desamparada, ela não precisou colocar outro homem dentro de casa. Mas o que ela fez para trazer transformação, primeiro para minha vida e também para a vida dos meus irmãos, foi o sacrifício. Por que o sacrifício? Porque eu via minha mãe muito pouco em casa, né? Ela tinha que trabalhar para trazer o sustento para 5, ela tinha que trabalhar em 2 empregos. Ela era doméstica e trabalhava numa casa de repouso, uma casa de idosos, isso. Então, pela manhã, no período da manhã, ela trabalhava de doméstica. E à noite, ela trabalhava nessa casa de repouso, né? Com 7 anos, eu desde pequeno em casa, eu era louco por bola, por futebol. E alguém da tua família jogava bola? Não, ninguém jogava bola, mas a minha mãe, ela olhava pra mim e via que tinha uma paixão. Então a minha mãe, o que ela fez? Ela falou, poxa, esse menino gosta tanto de jogar bola, eu vou colocar ele numa escolinha de futebol. O nome dessa escolinha de futebol é Pequeninos do Jockey. E a minha mãe me colocou com 7 anos de idade. 7 anos de idade eu ia com ela. E eu lembro que eu era pequenininho, a gente saía cedo, 5 horas da manhã, porque a gente atravessava a cidade, que eu morava na Zona Leste, e Pequenos Jockey era perto do Morumbi, então 2 horas mais ou menos de viagem, né? Pegava 2 ônibus, metrô, baldeação, descia na Sé, subia até o Parque Dom Pedro, pegava um ônibus ali na Angabaú e eu sei que era uma viagem. Minha mãe começou a levar desde os 7 anos de idade. Quando eu completei 10, a minha mãe falava pra mim, eu não vou conseguir te levar porque sábado é o dia do meu descanso, eu preciso descansar. E minha mãe, quando eu completei 10 anos, ela falou pra mim, meu filho, eu não vou poder te levar de sábado porque eu preciso descansar, então já vou te ensinar aqui quais o caminho. Então você vai levantar às 5 horas da manhã, você vai subir a rua, você vai pegar o ônibus e vai. Com 10 anos eu comecei já ir pro Pequeninos do Jockey. Então com 10 anos de idade, era assim, era muito claro o que eu queria para minha vida. Então, quando ela passou a falar, agora, você vai ter essa responsabilidade de ir sozinho. E comecei a ir sozinho, Pequenos Jogos, com 10 anos de idade. A partir daquele ensinamento da minha mãe, ficou uma coisa muito clara para mim. Eu falei, eu vou ser jogador. Só que para ser jogador, naquela época, para mim era quase impossível, né? Por que era quase impossível, Joel? Porque, cara, para mim ir pro Pequeninos do Jockey, jogar, eu já tinha um desafio muito grande, que para mim jogar lá, era uma escolinha que você pagava mensalidade, eu não tinha dinheiro. Certo. Então, para mim jogar no Pequeninos do Jockey, eles exigiam 2 coisas. Tá. Boa nota. Legal. Nota vermelha, nota azul, se eu tivesse nota vermelha eu não poderia jogar lá. Tá bom. E horário e não falar palavrão. Eu lembro que o seu Guimarães na época falava, você tem que chegar no horário e aqui não pode falar palavrão. E se você tiver nota azul, você vai jogar aqui com a gente e não precisa pagar mensalidade. Então isso para mim foi assim uma responsabilidade que a partir de 10 anos de idade eu falei, essa responsabilidade é minha, então vou precisar ter boas notas, não posso falar palavrão e tenho que chegar no horário. Essas 3 coisas para mim me direcionou e deixou uma clareza onde que eu queria chegar. Só que no meio desse processo, o que aconteceu? Cara, eu não tinha como para jogar no Pequenos Jockey pagando, eu já não tinha nem o dinheiro da condução. Imagina chuteira. Chuteira para jogar eu não tinha. Para mim, sair da Zona Leste para ir pro Morumbi, eu pegava 2 ônibus, eu pegava o metrô e 2 ônibus. Minha mãe, ela tinha que tirar o dinheiro, às vezes, da mistura para mim ir. E o dinheiro da mistura era coisa básica, que era meio quilo de sardinha ou meia dúzia de ovos. Era isso a minha mistura. Então, às vezes, ela tinha que tirar e a gente comia arroz, só arroz. Então, isso pra mim era muito forte, cara. Então, eu falei, cara, se minha mãe tá tirando dinheiro da mistura, eu preciso jogar lá no Pequeninos do Jockey. Então, a minha cabeça foi sendo transformada. Só que no meio desse processo todo,
O que aconteceu? O Pequeninos do Jockey viajava para a Europa, pô. O Pequeninos do Jockey viajava para a Europa. Só que para viajar para a Europa, você tinha que pagar pelo menos a passagem. Cadê o dinheiro? Aonde que eu ia arrumar dinheiro? Meu pai apareceu do nada e falou, eu vou pagar a passagem do meu filho. Mas meu pai era marceneiro. Como que meu pai marceneiro ia pagar minha passagem? E eu lembro que quando ele falou isso, foi numa reunião dos pais no Pequenos do Jockey fim de semana. Fim de semana meu pai bebia muito e ele estava sempre no bar. E eu lembro que quando ele falou que ia pagar a minha coisa, ele não estava são. E aí, bem no meio desse processo, meu pai falou que ia pagar. Deram para ele no dia, quando a gente saiu da reunião, deram para ele os custos, né? Que teria que comprar a passagem. E aí, na semana, meu pai falou, não, como vocês estão loucos? Para mim, mãe, como que você vai viajar para a Europa pagar um valor desse? Eu nem se eu vender, acho que essa casa aqui, que a casa era muito simples, a gente não consegue, você tá doido, pode devolver e você não vai mais. Você não vai mais. Pô, pra mim foi frustrante porque, poxa, eu já sonhava em jogar na Europa, no Pequenos do Jockey, porque eu olhava na sala os troféus, eu olhava os meninos que foram falando, poxa, jogar na Europa é trem, você joga em campo de grama, e aquilo ia assim, me empolgava. E aí eu falei, não, eu vou pra Europa com Pequenos do Jockey. E aí meu pai, quando deu uma dessas, o que aconteceu? A minha mãe virou pra mim e falou, não, você vai pra Europa. Aí eu olhei pra ela e falei, como que eu vou, mãe, pra Europa? A gente não tem nem dinheiro pra comer. Poxa, ela falou, não, eu vou pedir pro seu Guimarães me dar as rifas que eu vou vender. Quem é seu Guimarães? Seu Guimarães é o presidente do clube. Tá. Não, vou pedir para ele porque lá ou você pagava a passagem em parcelas ou você pegava a rifa e vendia a rifa e com o dinheiro da rifa você comprava passagem. Ajudava a comprar passagem. Ela falou, não, você vai para a Europa, eu vou vender. Vou vender a rifa. E ela pegou as rifas e começou a vender no trabalho, na rua. E aí ela vendeu, eu falei, eu vou vender também, eu vou tentar ajudar a senhora para vender. Bonito. Eu bater na porta lá dos meus vizinhos e falar, poxa, compra uma rifa que eu quero para rua. O pessoal ria de mim, cara. Vender rifa para Europa? Que Europa? Você tá querendo ir? Aí o que aconteceu, Joel? Cara, vendemos a rifa. Eu lembro que a minha tia, cara, ela tinha melhor condições que a gente, meu tio Vicente, minha tia Margarida, elas compraram a rifa. E quando eles compraram a rifa, cara, pra mim aquilo foi assim um processo pra mim que eu falei, cara, minha tia se sacrificou, comprou a maior parte da rifa, o que sobrou eu vendi, minha mãe vendeu, eu vendi na escola. Só que quando eu olho pra minha história, cara, e olho pra mim hoje, eu tava mexendo nas minhas coisas e achei uma foto, cara, minha na Europa, e nessa foto tinha um espelho eu olho para a foto e tava eu e um amigo e atrás da gente tinha um espelho. E atrás do espelho estava escrito uma palavra, cara, em alemão. E aí eu lembrei daquela foto e naquela foto eu estava na estação de Frankfurt, que foi quando a gente saiu de São Paulo para chegar em Frankfurt. De Frankfurt a gente pegou o trem para ir para as cidades onde a gente disputou os campeonatos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, enfim. Quando eu pisei eu olhando para a foto, eu lembrei que quando eu pisei em Frankfurt, eu falei para mim mesmo, é aqui que eu quero jogar. E a minha história, ela se define praticamente na Alemanha, né? Alemanha foram 12 anos, né, em 3 clubes. E na Alemanha foi o país que nasceu os meus filhos, né? Então eu idealizei, eu confirmei, né, com palavra, idealizei na minha mente e conquistei. Então, para mim chegar na Alemanha e fazer a minha história na Alemanha, você viu qual grande foi o processo? E o processo, quando eu olho para ele, eu vejo que é um processo que, se eu tivesse parado no primeiro obstáculo, eu teria ficado estacionado lá até hoje. Então,
O legal de falar da história do começo, do meio e do fim, para mim é transformador quando eu conto do início, né? Da dificuldade, da perseverança, da resiliência, da disciplina, do foco, da transformação, né? Do exemplo. Então, cara, foi transformador. Porque no meio desse processo, ela foi a única pessoa que acreditou ou investiu numa empresa que para muitos não ia dar em nada, pô. Por quê? Porque meu apelido, Joel, era Neguinho Mijão, velho. Mano, Neguinho Mijão. O Neguinho Mijão, pra muitos, ia ser só mais um, pô. Só que eu sei porque você tá se sentindo assim, porque alguém investiu em você também. Sim. Alguém investiu em você também. Sim. E no meio desse processo, hoje o que ela fez por mim, eu procuro fazer por muitas pessoas. Talvez ela não via em mim um futuro, mas quando eu perguntei para ela um dia que eu já estava muito tempo morando fora, eu vinha de férias, eu falei, mãe, num churrasco em casa, eu falei, mãe, agora a senhora vai ter que tirar uma dúvida, que essa dúvida, cara, eu tenho ela e a senhora precisa tirar. Eu falei para ela, mãe, como que no meio do que tudo que a gente passou, da onde a senhora tirou que eu poderia virar um jogador, sendo que ninguém acreditava em mim, meu pai não acreditava em mim, no meio do processo, quem me apoiava com uma chuteira, me dava dinheiro da condução, morreu, faleceu, minha irmã mais velha morreu no meio desse processo, eu perdi minha irmã, ela faleceu, e num período mais difícil da minha vida, foi a perda da minha irmã, porque ela era o braço direito e era ela que me ajudava, né? Quando minha mãe não recebia, que às vezes ela não recebia, então eu precisava treinar, e ela que me dava o dinheiro. Só que aí quando ela faleceu, eu enterrei meu sonho. Eu falei pra minha mãe, eu não quero mais ser jogador. Chega de ficar... Meus irmãos precisam comer, tirar dinheiro de casa. Chega de ficar atravessando a cidade. Chega de ficar com essa ilusão, não quero mais. Eu falei pra ela. E eu tenho visto o sacrifício da senhora aqui dentro, pô. Eu quero ir trabalhar, eu falei pra ela. Aí o que eu fiz? O jornal Diário Popular tinha uns anúncios de segunda-feira de trabalho. Eu falei, eu vou ser office boy, eu vou fazer ficha lá em alguma empresa. E fui, vi o anúncio, anotei uns 3 lá e fui na segunda-feira. Liguei nenhum trabalho lá, e aí passa o seu currículo, sua idade, seu tamanho, passei e falaram, vem segunda-feira, você tá aprovado, vem segunda-feira aí que você vai começar a trabalhar, a gente tá precisando de sua idade, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, eu lembro que quem tava com a minha ficha na mão, pra mim só assinar, eu percebi que a pessoa olhou pra mim da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, olhou pra mim com a ficha na mão, era só eu assinar, e a pessoa fez assim, ó, a cabeça meio aqui de lado assim, e falou assim pra mim, a gente vai te ligar, a gente tá com a ficha de mais 3 aqui, você foi... Ela só tava com uma ficha na mão, você foi pré-eleito aqui, semana que vem a gente te liga, tô esperando a ligação deles até hoje. Eu não podia ir na empresa, não sei se eu fui julgado pela minha vestimenta, eu não tinha roupa, não sei se eu fui pré-julgado pela minha cor, porque me conheceram pelo telefone. Eu tô esperando essa ligação até hoje, mas é bem que essa ligação não veio. Não aconteceu. Mas como não aconteceu essa ligação, a minha mãe na rua, ela já sabia que eu não queria mais. Ela, na rua dela, tinha uma plaquinha escrito admite-se, office boy. Ela bateu lá e ela falou, meu filho tem 14 para 15 anos, vocês estão contratando, ele não tem experiência, mas é um menino trabalhador, ele quer. E aí eu fui fazer a entrevista, e o seu Edivaldo era o dono, o gerente da empresa, conversando, me admitiu.
E eu lembro que ele me ensinou a bater, a bater datilografia, na época era máquina, e ao mesmo tempo eu fazia o trabalho de office boy, levava cartucho de máquina de escrever para as outras empresas. 6 meses trabalhando com ele, tava felizão, cara, tava já com a minha carteira assinada, ticket de refeição, vale transporte, e ganhando acho que uns 3 salários mínimos. Eu tirava um dinheirinho só para comprar uma calça, um tênis, porque eu estudava à noite, e dava o resto para minha mãe, tava felizão. Do nada, a minha mãe aparece em casa e fala para mim: eu fiz sua inscrição em 2 clubes, na Portuguesa e no Corinthians. Portuguesa um meio, porque eram os clubes mais próximos de onde eu morava, e no Corinthians. Eu falei: não, mãe, tá doida? Poxa, eu tô felizão aqui no meu trabalho, não quero mais ilusão de jogar essas coisas, eu tô... Não, eu não vou. Por que você tá... Eu tô feliz. Ela falou: não, essa vai ser a minha última ficha. Ela falou: o meu último investimento. Quando ela falou aquilo pra mim, eu falei: mano, por que minha mãe tá insistindo tanto? Eu já não quero mais, eu tô agora aqui, poxa, trabalhando, tô feliz. Aí eu falei, ela falou: não, você vai. Eu falei: não vou, que eu tô trabalhando. Como é que... Falou: não tem problema, eu vou pedir pro seu Edivaldo te liberar o dia que a gente for, peço dispensa no meu trabalho e a gente vai. E aí a gente foi. Só que lá atrás, eu, quando vim de férias, eu perguntei pra ela: mãe, mas por que a senhora insistiu tanto em mim? Por que a senhora... Eu já tinha desistido, eu já tinha enterrado meu sonho, eu não queria mais. Ela virou pra mim e falou: é que quando eu te levava pro Pequeninos do Jockey todo fim de semana, eu era mãe, mulher. Só que a maioria dos teus amiguinhos, quem levava era o pai. Como você não tinha pai, eu que levava. Porque eu via dentro de casa a tua paixão, teu amor em jogar. E aquilo chamava a minha atenção. A tua alegria não era brincar com o carrinho, era com bola. E eu te levava porque eu te via feliz lá. Só que o que me fez persistir em você foi um dia que sempre quando eu chegava, os pais ficavam no bar ali, bebendo, conversando. Eu era mulher, eu me retirava, eu pegava minha bolsa e ficava sentada no canto te vendo jogar. E quando você começava a jogar, eu lembro que os pais, um começava a cutucar o outro e falava: tá vendo aquele neguinho ali, número 11? Por isso que eu sempre gostei de jogar com a camisa 11. O pessoal fala: poxa, só camisa 11. Eu lembrava do neguinho que os pais dos outros amigos falavam: tá, aquele neguinho ali, camisa 11 ali, aquele menino, esse aí é diferente, esse vai ser jogador. Ela ouvia isso, ela não entendia de futebol, ela só me deixava e ficava no canto. E ela ouvia todo fim de semana, esse aí terminava o torneio, coisa, eu sempre ganhava medalha como melhor, e isso aí pra ela foi o fundamental. Ela falou: não, eu vou, o menino tem talento, então, e ele gosta, eu vou investir nele mesmo não tendo nada. Então, ela investiu sim numa empresa, ela foi empreendedora sim, porque a visão dela era o futuro, não era o presente. E para ela investir naquela empresa, que era eu, ela não precisou ter muito recurso. Ela investiu no exemplo que ela tinha de persistência, perseverança, resiliência. Quantos foram os processos que ela passou? E ela poderia ser a primeira a desistir do processo da caminhada, porque imagina uma mulher desamparada no meio do processo, o braço direito dela, que era minha irmã, faleceu. Sim. E aí ela se sacrificando em 2 empregos. Então ela mostrou para mim que o exemplo de perseverança, e ela transferindo isso para minha vida, ia me transformar, e que foi transformador. O primeiro dinheiro foi quando eu assinei o contrato com 18 para 19 anos como profissional, né? Na Portuguesa, que foi meu clube de formador. Cheguei na Portuguesa com 14, 15, já quase com 16 anos, último ou segundo ano de juvenil. Joguei na base da Portuguesa, comecei primeiro ou segundo ano de juvenil,
Joguei juniores e subi profissional. Me destaquei na Taça São Paulo. Quando eu subi pro profissional, com 18 para 19, a Portuguesa pediu para me levar meu empresário para assinar o contrato como profissional, que ali a mudança de valores no contrato é absurdo em comparação com o contrato amador. Certo. E aí quando eles me chamaram para assinar o contrato como profissional, eu chamei meu empresário para ir comigo. Sabe quem era meu empresário? Minha mãe. Cara, é demais, cara. Porque... Aí você chamou seu empresário. Não, você não sabe. Por que era Quem minha mãe? investiu lá no começo. Porque era minha mãe, Joel, não tinha que ser outra pessoa, meu velho. E eu já tava me destacando, Taça São Paulo profissional, e é bem nessa época que chegam os empresários. E eu recebi muitos empresários na porta da Portuguesa, me mandando na época e-mail, descobriram meu telefone, cara, quero ser seu empresário, quero ser seu empresário, quero ser seu empresário. Só que eu já tava com essa cartinha dentro, com a cartinha de baralho aqui, eu falei, não, quem vai assinar meu primeiro contrato comigo e quem vai ser minha primeira empresária vai ser minha mãe, cara.